Olá, pessoal! Estamos aqui nos encontrando mais uma vez no nosso podcast Mosaico e vamos continuar o nosso caminho na obra Ortodoxia do Chesterton. E hoje nós já estamos no quinto capítulo. Isso quer dizer que a gente também está entrando para os últimos capítulos, faltam só 4. Então, você que está aqui com a gente ouvindo na Podosfera, o nosso episódio de hoje, aproveita, clica nos episódios anteriores, continue com a gente, lembrando que parece que essa metodologia do Chesterton era montar um quebra-cabeça com a gente. O tema do quebra-cabeça é ortodoxia, e cada peça é um capítulo. Então, se aproprie de cada pecinha para a gente conseguir, então, formar esse quebra-cabeça e bater esse papo, esse diálogo e atualizar também o nosso pensamento, o nosso discurso com esse posicionamento do Chesterton, né, que é sempre tão proximal. E hoje vai ser um prazer estar com uma pessoa aqui conduzindo. Eu me chamo Lorena e vou estar aqui conduzindo com uma pessoa que eu desconfio que se Chesterton tivesse oportunidade, ia querer muito conversar com ela, porque o olhar do Gustavo, que vai estar aqui com a gente, sobre a obra do Chess é muito carinhoso, porque é um olhar que chama para a prática. Então, ele faz uma leitura e já tenta aplicar essa leitura no seu dia a dia. E eu acho que isso vai tocar e vai trazer uma riqueza muito grande para o nosso encontro hoje. Então, para todo mundo que está aqui na nossa sala virtual, boa noite. E para você que está ouvindo a gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sinta-se muito à vontade. Então, vamos lá, né? Começar com esse capítulo que é a bandeira do mundo. E tem uma característica do Chesterton, que ele muitas vezes parece ser realmente um contador de histórias. Ele começa os capítulos dele contando uma história. A grande maioria, ele é um agente, né? Ele é ativo dessas histórias. Acho que muito num convite para inserir essa possibilidade da gente entender e fazer um percurso com ele, mais proximal. E nesse capítulo não vai ser diferente. Ele vai começar com uma história, porque ele vai querer discutir com a gente assim os pensamentos sobre o que seria uma atitude, uma pessoa otimista ou uma pessoa pessimista. Será que é só contra elementos contraditórios que embala a existência de um ser otimista e um ser pessimista? Ou se tem um diálogo em algum momento, uma razão ali única que possa unir esses dois lados? E se não são o mesmo lado, né? Então, em dado momento, ele joga uma frase para a gente, que é de um encontro que ele teve, né? Com uma fala de uma garotinha, que é: um otimista é um homem que cuida dos próprios olhos. E um pessimista é um homem que cuida dos próprios pés. E aí, Gustavo, boa noite. O que a gente pode já começar a dialogar com essa frase? Por que o Chesterton abrigou o entendimento dele nessa frase no encontro com essa garotinha? Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande. Me senti super bem agora com as coisas que a Lorena falou. Uau! É isso, assim, é um texto muito intrigante, instigante, né? Mas a gente não vê muita intriga e fica instigado, né, Lorena? Mas é interessante ver também que, já dando uma geral aqui do capítulo, ele fala muito disso, né? Desse comprometimento da gente olhar para algo percebendo que como ele fala, né? Algo otimista e ao mesmo tempo pessimista, né? Então nós vemos ele como um ser humano, não precisa concordar com tudo, mas é igual você falou, vamos renovar nosso entendimento, né? Porque ele está bebendo aqui na palavra, que nós possamos, com o Espírito Santo, conseguir, né, beber dessa palavra, dessa experiência de vida que ele gosta tanto de compartilhar. E é assim que ele começa, né? Falando que quando ele era menino, tinha 2 homens, né?
curiosos correndo, chamando um de otimista e um de pessimista. E essa definição, né, que essa menina dá para ele, que ele diz que é alegórica, para a gente tem até um significado quase que literal, né? Porque otimista com relação ao óptico, aos olhos, e o pessimista em relação ao pé, parece até uma piada de mau gosto, né? Que normalmente eu costumo fazer, mas no caso em inglês não é, né? Então é interessante porque é como se ele tivesse resumindo, ele vai usar, né, o capítulo quase inteiro para falar isso, mas o otimista é aquele que quer enxergar, quer cuidar dos seus olhos, para ele tá tudo bem, né? Ele precisa mudar. Enquanto o pessimista, ele fala que se preocupa com o lugar onde estão os pés, né? Então ele tá ali até o ponto que, né, ele cansa e vai para outro, porque nada tá bom mesmo. Então ele vai estar se movendo de um canto para outro, nada agrada, tá de galho em galho, né? Pulando de um, vai para outro, não para em canto nenhum. E eu acho interessante quando você traz, né, essa associação dele, né, com os olhos, com os pés, pensar uma coisa talvez simbólica também do sentido, assim, no sentido de o olhar, né? Quando você olha para algo, você amplia sua possibilidade de absorção, assim, né? Você se relaciona diferente com aquilo que você está mirando, né? É isso, você mira, você se relaciona, você escolhe a partir do olhar. E talvez o pé traz essa questão mais enraizada, algo que assim, eu só dou o próximo passo se eu estiver realmente muito seguro, e dificilmente eu vou alcançar essa segurança se eu não ampliar a minha visão, né? Ampliar a minha percepção daquele elemento. Mas me chama também muita atenção, e em conversas nossas, né, já tentando mastigar um pouco esse capítulo, a sua facilidade mesmo, Gustavo, de pensar nessa perspectiva do amor como essa atitude revolucionária do status, assim, foi muito que pairou nossa conversa. E isso me fez lembrar também de um outro extrato do Chesterton, que ele coloca assim, o ponto não é que esse mundo ele é muito triste para amá-lo ou muito feliz para não amá-lo. Não é isso. O ponto é que quando você ama uma coisa, a alegria dela é uma razão para amá-la e a tristeza dela é uma razão para amá-la mais. Ou seja, né, não seria a sua interpretação, a sua racionalidade, o que você consegue extrair de saber seu e colocar e projetar. Não, é o ato, a revolução está no ato de amar, né? É essa pontuação. E aí ele vai colocando na questão de ser otimismo e pessimista nessa perspectiva, assim. Mas ele também começa, nesse momento, a falar um pouco da lealdade primária, né? Ao mesmo tempo que ele coloca o otimismo e pessimismo como razões semelhantes, ele fala dessa lealdade primária, né? Que seria esse amor, esse se relacionar antes de tudo, assim. Que você achou dessa parte, assim? O que te provocou? Então, assim, eu escuto falar do Chesterton há muito tempo, né? Pelo nosso amigo Hugo aí, e já vem um tempinho lendo outras coisas dele, assim, e como você falou, realmente, ele sempre parte da própria história, eu acho que isso torna ele muito autêntico, né? E ele vai trazer questões muito essenciais, assim, da vida, muito profundas, né? Mas parece que não, porque a gente começa o capítulo vendo aqui ele falando quem é o otimista, quem é o pessimista em relação ao mundo. O título antes, né? A bandeira do mundo. Quem carrega a bandeira do mundo? Como é que é essa questão de bandeira do mundo? Né? Cada um tem a bandeira do seu país e olha lá, né? Cada um tem a bandeira do seu próprio umbigo, né? A verdade é essa. E aí ele começa, né? Essa provocação otimista, pessimista, vai desembocar ali nos patriotas, antipatriotas, e a coisa vai indo por um ponto, mas o que eu vi, né, e a gente estava conversando antes, é ele trazendo ali à tona o tempo inteiro a profundidade do amor,
né? Como você falou aqui, essa lealdade primária, né? Eu nasço num mundo e eu passo a entender como algo que faz parte de mim e que eu preciso cuidar dele, né? Então, essa noção não compete ao fato de eu ser otimista ou pessimista. Por quê? Porque eu faço parte dele. Eu preciso cuidar e ponto, né? Agora, eu posso, né, como pessimista, nascer e falar, nossa, o que eu vim fazer aqui? Que lugar horroroso, eu não quero isso. Ou então, chegar e tá tudo bom demais e continua do jeito que tá, o que não tá bom eu não vejo, então eu não mudo, aquilo continua, né, aos olhos da pessoa que está enxergando, de fato, um incômodo, né? Vai continuar, porque para ele tá tudo bem, né? E ele traz a ideia, né, do amor, que o amor ele vai fazer com que você se comprometa com aquilo, né? Você não está se preocupando necessariamente com você. Você vai enxergar o que é bom, você vai enxergar o que é ruim, mas você não torna aquelas coisas ruins algo maior do que são, né? E também não torna essas coisas ruins algo que eu precise fazer vista grossa para poder conviver, né? Vamos dar um exemplo prático, como você falou, né? Pô, eu tô aqui, eu moro aqui no Guará 2, um prédio que construíram aqui que se chama Isla, né? Atrás aqui é um lugar, um setor de oficinas, onde está cheio de lugar de reciclagem, né? De materiais, pessoas morando em condições super precárias, né? E aí, eu como morador do Ilha, né? Se for um otimista, eu vou falar que está tudo ótimo, né? Por quê? Aquilo ali não é um problema. Eles se entendem, né? Eles têm a maneira deles de viver, né? Agora, como pessimista, nada presta, enfim. Então, nem o lugar que eu estou aqui, mesmo sendo uma ilha, é tudo uma porcaria, eu sou tão miserável quanto eles e está tudo no mesmo barco, né? Já eu, como alguém que ama esse local, eu trago o que é de fato positivo, né? E eu estendo isso àqueles ou àquelas situações que são incômodas a mim. Então eu enxergo o defeito. Eu enxergo esse defeito. E aí eu tenho uma lealdade com a realidade, com a existência, com o universo, né, como ele fala. E aí eu me comprometo, eu falo, não, então eu preciso agir em relação a isso. Não posso ver essa miséria e fechar meus olhos, né? Eu preciso agir, né? E, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Então, não deixa de ser um convite para a gente deslocar, inclusive, dessa percepção romântica que a gente coloca sempre para o ato de amar, né? A gente então está falando de um amor que te torna um amor crítico e por isso te torna livre para fazer alterações necessárias. É um amor que te coloca encharcado de senso crítico e é assim que tem que ser, né? É assim que deve se pautar as nossas existências. E quando você fala isso, dá para localizar muito bem, inclusive, um pensamento que ele traz sobre as raízes civilizatórias, assim, a construção, inclusive, dos espaços das grandes cidades, que ele coloca que as cidades se tornaram grandes porque os indivíduos a amaram e honraram antes. Não é porque elas já tinham algum tipo de potencial ou já prometia alguma coisa, então aqui é um bom lugar para investir, para morar, para não. Ele vai colocar da seguinte forma, né? Os homens, as mulheres, não amaram Roma, por exemplo, porque ela era grande. Não, ela foi grande porque eles a amaram. Então, é esse contrato social, esse pacto de depositar uma energia, um sentimento e lançar uma visão. Então, você amplia sua percepção por aquele espaço, seja um espaço físico, uma situação, você amplia a tua visão o suficiente para conseguir mover os seus pés.
que aí seria uma ação, né? E acho que é isso, né? As raízes civilizatórias, quando ele fala nesse ponto. É muito legal o link que você fez aí, porque não tem como não tocar nesse assunto, né? Porque relacionamento tem tudo a ver com isso, né? A gente vive um tempo de consumo, né? E a gente cai no, na armadilha de consumir relacionamentos, né? Ainda mais com as redes sociais, né? Então, a hora que eu não quero mais, começou a falar do outro político lá que não é o que eu quero, eu já bloqueio, não quero saber. Isso é algo que invade nossos lares, e é por isso que eu falo que é tão profundo, né? O que ele traz para a gente, essa reflexão. Porque o fato de a gente tem os processos, né, aí do amor, e eu acho que não é só no relacionamento conjugal. A gente tem um relacionamento de amigo, por exemplo, em que tem aquele início apaixonado, aquela coisa, né, que você não se vê que o cara tem umas coisas estranhas e tal, deixa pra lá, é importante que a gente se diverte, né? Na paixão do mesmo jeito, né? A gente está junto ali, a gente está fazendo né, o amor surgir, mas a gente está fazendo vista grossa para um monte de coisa. E esse convite, né, que ele faz, como você falou aí, da criticidade, né, diante a vida, né, um amor crítico, ele faz com que a gente veja, né, os defeitos, a gente saiba os defeitos, né, a gente não só veja, mas a gente intercede em primeiro lugar, né, diante de Deus por aqueles defeitos, pedindo uma mudança, pedindo, ou às vezes a mudança na maioria das vezes é em nós, né, mas são defeitos, são espinhos, são coisas que incomodam, mas a gente vê o amor também, o amor está nisso tudo, né? A gente vê o que nos agrada também, né? Então é uma consciência, né, do que a gente se relaciona. E aí sim, é como você falou, né, do trecho que ele traz. Roma se torna algo, porque o exemplo que ele dá ali, né, do otimista e do pessimista. O otimista, ele vai perceber Roma, né, como um lugar que é excelente, é maravilhoso, e aí não precisa mudar nada, né? Como exemplo que eu citei aqui. O pessimista, ele tem dois caminhos, ou ele dá cabo da própria vida, porque ele não aguenta aquele lugar, né? Ou ele se muda para outro lugar. Ele dá o exemplo em relação a Pinlico, né? Uma cidade aqui, um distrito, melhor dizendo, na Londres Central, em que, enfim, era um lugar muito complicado pelo jeito, né? E que ele fala isso, fala, se houvesse, né, pessoas comprometidas com amor crítico ali, Pinlico se tornaria um lugar sensacional, né? Mas é isso, ou a pessoa muda, deixa tudo do jeito que está, descambado, ou a pessoa dá cabo da própria vida como um pessimista, ou vai para outra cidade, né? Como Chelsea, que ele cita aqui. E aí é pensar nisso isso que a gente, esse papo aqui que a gente está batendo, ele é como se ele também tivesse cunhado um termo para sintetizar, assim, nomear essa ação, né? Essa ação esse tipo de amor que revoluciona, inclusive, espaços, constrói espaços, revoluciona os encontros, que seria uma espécie de uma devoção primária, né? Você ali de uma maneira muito pré qualquer tipo de conceito, se coloca de uma maneira coerente para transformar em construção, em coletividade, com esse espaço, com essa existência. E aí o tanto que ele coloca que essa devoção primária, ela é como se ela fosse fonte de uma energia criativa, porque é isso, né? É uma inovação, é uma criatividade de se alterar, mas daí você tem que assumir a coragem suficiente de se colocar nesse lugar do ser que ama. Não, novamente, né? Não esse amor romântico, esse amor crítico, coerente com as transformações que quer emplacar ali. E aí, nisso, ele vai inclusive localizar o tanto que a gente romantiza as relações,
quando vem em nossa mente, por exemplo, o que é uma amizade, né? Você já começou a falar um pouco dessa postura nos relacionamentos, né? E ele seleciona alguns relacionamentos como uma amizade, né? Será que o que você chama de amigo, amiga sincera, de fato, ele e ela, eles são sinceros mesmo? Sabe? Ou é um amigo insincero na sua sinceridade, né? Que ele tá falando disso aí, Gustavo? Alguém que está ali, né, com a função de ser sincero, mas que na verdade ele é um traidor, né? Ele diz assim, o amigo chega e fala, né, o amigo sincero, né? Não, mas antes disso, ele fala assim, qual é o problema do amigo sincero? É que ele não é sincero. Esse é o problema. Por isso que ele chama, né, de insincero amigo. E aí ele fala assim, o amigo sincero chega e fala, né? Lamento dizer que estamos arruinados. Ele é um pessimista, né? Só que, mas na verdade ele não lamenta. Então é essa questão. Ele tá ali com a função de ser o conselheiro, aquele que vai falar algo assim que, pô, ele se preocupa comigo, ele vai me ajudar, mas não vai. Ele só vai te jogar no buraco. Ele só vai falar, cara, tá uma porcaria, não, né? Na minha mente agora acabou de passar. Quando eu estava lendo aqui, não me ocorreu, mas agora me passou pessoas aqui. Enfim, existe isso. Existe isso, é incrível. Eu quero até retomar uma coisa que ele fala aqui, que eu achei tão bonitinho, né? Ele falou assim, a decoração não é dada para esconder coisas horríveis, mas para decorar coisas já adoráveis. Né? Isso aqui ele falou um pouquinho antes, né? Na página 82. O que isso tem a ver, né? Esse camarada sincero, ele se ama a pessoa a qual ele está dando né, esse conselho, ele vai querer premiar, ele quer agradar, ele quer trazer algo, ainda que seja para melhorar a pessoa, não é? Então, essa alusão que ele faz, essa metáfora, né? Você não vai dar um colar para alguém, né? Uma mãe não dá uma fita ou não vai embelezar o filho e tal para esconder um defeito, não é? Você vai colocar o colar para que fique bonito o lugar, adorne, né? Ou emoldure algo que já é bonito, né? Seu filho, sua filha que ganha ali um outro tipo de adorno é porque você tem amor por ele, por ela, né? Então, é algo assim muito sutil, né? Que vai passando aos nossos olhos. Um outro exemplo que, bom, eu estou falando aqui e vou sendo exortado aqui o tempo inteiro. Aqui, né, na minha vizinhança, temos um monte de bar acontecendo aqui o tempo inteiro, né? De até madrugadas a gente fica ouvindo as músicas. E assim, eu me pergunto, né, até que ponto isso me incomoda? Ou em que ponto isso me incomoda? Porque incomoda com um som alto de madrugada, que eu não consigo dormir, né? Mas e as pessoas, e as vidas, e o universo, como ele fala, né? Será que eu estou levantando a bandeira desse universo? Será que como eu consigo dormir em paz, né? Vendo algo assim e achando que está tudo bem, eu estou sendo um otimista? Será? Vou colocar minha cabeça no travesseiro porque tá tudo bem, ou então eu sou um pessimista, é assim mesmo, o povo tá lá fora fazendo o que quer, acabando com a própria vida, né, jogando tudo às traças, né? Tem até, inclusive, as músicas que tocam falam assim, né? Tem essa letra, mas enfim. E aí eu vou dormir porque tá tudo perdido mesmo, né? Então, uma exortação, então. Eu acho interessante, assim, que quando ele começa nesse ponto, né, que você já muito trouxe, qual seria o mal do pessimista, né, o mal do otimista? Você já trouxe alguns exemplos, e ele até coloca isso, olha, o mal do pessimista, galera,
não é nem não é nem ele castigar seus deuses, seus homens, porque ele é pessimista. O mal dele é porque ele não ama. Ele não ama nem o que ele castiga. Ele não tem, por isso, por não amar, ele não tem essa lealdade primária, né? Que aí ele começa a se utilizar muito do termo, uma lealdade primária, né? Que advém desse ato corajoso de amar. E ele também começa a colocar, e essa lealdade primordial, né? Essa lealdade primária, ela é natural ou sobrenatural? E que tem mais ou menos a ver com o que a gente já está conversando aqui, né? Que ele coloca assim, em dado momento ele bota, o homem que mais provavelmente arruinará o lugar que ama é exatamente o homem que o ama com uma razão. O homem que melhorará esse mesmo lugar é o homem que o ama sem uma razão. É essa ousadia, né, de se colocar nesse desafio desse amor transformador. E parece que aqui o Chesterton está convocando a gente para considerar a existência desse amor mesmo leal, né? Ele vincula a lealdade primária a essa atitude, a essa escolha, né, de se colocar nessa postura, e que essa lealdade, então, ela meio que vai colocar esse sujeito como um devoto, numa postura de liberdade. Ele não vincula a devoção a um tipo de aprisionamento. Pelo contrário, essa postura torna esse sujeito livre para criticar e modificar as circunstâncias e, inclusive, e contrário, refutar a ideia de que o amor é cego, por exemplo, né? Que é uma ideia muito vinculada a essa noção romântica de amado, ser amado. Então, parece que, na verdade, esse ato de amar aí que o Chester está colocando é em si um ato estratégico. É uma estratégia de alteração do que está posto. Seria isso, assim? Eu acredito que sim. Acredito que na verdade, a grande solução, né? É sobre isso que a gente fala, né? Sobre Cristo, né? É muito bonito, porque tudo para ele aqui vai sendo baseado no amor e ele vai desconstruir esse amor quando ele fala de patriotismo, antipatriotismo, pessimismo e otimismo para reconstruir o amor cristão, né? Que é um amor que é diferente. A gente pode dizer que a paixão é cega, né? O amor cristão não é cego. Ele enxerga. Deus nos ama não é porque ele não vê os nossos defeitos. Senão ele não mandava o filho para vir morrer por nós. Então os nossos defeitos, né, deve ser um grito diante de Deus que é santo, né? Ele vê, ele sabe cada um e ele envia o seu filho por eles. Então é uma mensagem maravilhosa. Ele traz também, né, os desdobramentos disso, né? Você vai trabalhar a moralidade de forma secular. Se a gente for trabalhar a moralidade de forma secular, vou ensinar na escola, né? Eu, como professor de música, eu confesso que eu já tentei fazer isso, né? Porque na música a gente tem umas coisas, né? Por exemplo, você tem que trocar vários instrumentos de tipos diferentes, de funções diferentes, e é essa diferença que faz a música ficar bonita. Então eles vão percebendo isso no fazer musical. Ao mesmo tempo, eles vão saber silenciar para que o outro apareça. Por quê? Porque isso é em prol da música. E tudo isso a gente vê, não, a gente vai criar aqui, né, mecanismos para desenvolver a moralidade. O Chesterton diz, não. A moralidade ela vai surgir quando você ama. Né? Aí ele vai citar alguns exemplos, né? Vou até voltar aqui um pouquinho para ler os exemplos. Que ele vai falar assim, gente, é o seguinte, nós estamos numa terra santa, né? Deus nos deu. Então, não vamos brigar porque o lugar é santo. Né? Então, eu amo o local. Eu tenho uma raiz ali, né? Depois ele diz, a gente precisa defender esse lugar. Esse lugar é santo, ninguém pode invadir, ninguém pode... Então, eles não
não fazem um exercício, um curso para ter coragem, né? Enfim, né? Um coach da vida aí. Não precisa. Você precisa amar. Qual é a chave? Qual é a grande salvação? Ame, né? Porque se você ama, você vai proteger, e aí vem a coragem. Então é como se essa moralidade toda, né, que vem, às vezes, querendo colocar em lei, querendo, né? Não é aí. Ame, que vai resolver. O remédio é amar, como eu amei, Jesus fala. Essa construção assim de moralidade também chama atenção, porque ele meio que subverte uma lógica, né? Que o natural, vamos colocar assim, seria pensar que a moral, a moralidade, advém de acordos feitos entre os próprios homens e mulheres. Então, daí nasceria a moralidade. E o Chester vai falar: não é assim. A moralidade, na verdade, vem da experiência. No caso, ele traz dessa experiência do sagrado ali, da sacralidade dos espaços, né? A moralidade circulando o sacro, e por isso mesmo a moralidade ela é conquistada a partir da experiência religiosa. Ele trouxe ele trabalhou muito, né, a partir desses exemplos mesmo que você trouxe. Só que é um pensamento, é uma linha de raciocínio que subverte mesmo, né? Que a gente costuma jogar, lançar para qualquer aspecto de moralidade, esse aspecto de acordos, de leis, de regras discutidas, não, ela vem da experiência. E o quanto que a gente violenta o ato de se experimentar com o outro quando a gente coloca essa rigidez de como agir, do que fazer, e não revoluciona pelo amor, né? Com essa atitude de usar os olhos, que, como você disse, parece muito assim, é isso que Deus faz com a gente, né? Não é que ele olha para a gente com os nossos defeitos, vícios, manias, e como que ele consegue lançar para a gente qualquer perspectiva esperançosa do que a gente pode fazer? Porque o olhar dele é desse amor crítico. Ele vê, como ele está usando os olhos, vamos colocar nessa figura de olhos e pés que ele coloca, que o Chesterton usa, como ele olha para a gente, ele vê onde a gente pode chegar. E ali ele deposita, e aí ele começa a movimentar com a gente os nossos pés, né, garantindo as nossas escolhas, e a gente se movimenta para isso que a gente enxerga. Então, eu gostei muito, assim, de como você trouxe essa percepção da moralidade, localizando né, nesse escrito do Chesterton. E também me fez pensar, assim, que ele fala, né, da atitude defeituosa. Tem uma atitude defeituosa aí também, né, nas nossas ações. E para o Chesterton, ele já começa falando, ó, me lembrou muito, inclusive, Apocalipse, porque o Chesterton solta uma coisa assim, a nossa atitude defeituosa é a gente se posicionar de uma maneira fria, uma aceitação fria do próprio mundo. Para amá-lo e para odiá-lo, né? Inclusive, por que me fez lembrar de Apocalipse, né? Porque Apocalipse 3 tem isso, coloca a questão da postura morna, né? Que justamente assim, por não ser frio nem quente, que causa a ânsia de vômito, né? Que coloca Apocalipse. E o Chester vai colocar sobre essa postura que ele bota a possibilidade de alteração do que está posto, né? Não vamos ser morno. É para ser quente e frio, é para se utilizar da criticidade mesmo. Não sei se você quer pincelar alguma coisa sobre essa atitude defeituosa, quando a gente assume essa postura de receber assim, o que está posto, o que já foi acordado, e não lançar esse amor ousado. Então, muito legal isso que você fez, porque é como se estivesse fazendo ao contrário, né? Que ele lê como se ele tivesse lido lá Apocalipse, né? E agora ele pega e fala, bom, quem são esses mornos aí, né? São os otimistas e os pessimistas, porque são pessoas que estão sendo afetadas pelo mundo de alguma maneira, mas que não afetam o mundo, né? De como é que está sendo essa relação. E aí ele vai dividindo.
E o convite é esse, é de um patriotismo, né? E um outro exemplo legal que ele fala, né? Que a Bíblia fala também, mais uma vez, né? Que é um amor de mãe ao filho, né? O filho nasceu, tá ali. Você nasceu, você tá aqui. Você recebeu, como você falou, os pactos já estão aí, já tá tudo combinado. E o que você vai fazer? Você nasceu no meio desse trem. Seu filho nasceu ali, tá, né, com o jeito dele, você gosta ou não goste. Mas a questão é essa. O amor, ele se compromete. Se compromete de maneira que vá para justamente mudar aquilo que é incômodo. E isso é muito legal que você falou de amar e odiar, não é ou. Como é que a gente tem, será que a gente tem coragem de chegar no nosso cônjuge, fazer isso essa noite vai dar uma confusão aí, né? Chegar no cônjuge e falar para Adriana que, meu amor, eu amo isso, isso, isso que você faz, mas eu odeio isso, isso que você faz. E é isso que ele está convidando a gente a fazer, né? Não é, claro, desse jeito tosco, como eu estou fazendo aqui, né? Mas que a gente possa, eu já estou sendo até repetitivo, trazer isso à tona, trazer isso para as nossas orações, para o nosso relacionamento com Deus, né? E o amor brota daí, é esse comprometimento que ele nos convida a ter, né? De assumir, falar você. Hoje eu estava conversando com um rapaz que ele estava falando, cara, eu estou pensando em sair de casa, né? Não dá certo mais e tal. Eu falei, rapaz, mas você não está com a moça lá, não sei o que, né? Não, a gente nem é casado, vocês estão morando junto, cara, vocês são casados e tal. Mas isso é muito natural, não está dando certo. Eu quero sair, mas você precisa amar Roma, né? Para que Roma se torne algo, né? E às vezes é isso que falta na gente, algo tão às vezes óbvio, gritante, né? Mas a gente não se atenta para isso. Talvez agora a gente possa também pensar um pouco a partir de Chester. Eu acho que o nosso desafio, a nossa intenção aqui é provocar minimamente nas nossas discussões um diálogo. E para se garantir o diálogo, você tem que garantir você às vezes ultrapassar o que foi escrito, o que foi exposto, adicionar, atualizar, e isso é bem-vindo, né? Isso constitui assim movimentos saudáveis. E nessa pegada de entender, né, a postura revolucionária do amor, o Chesterton ele vai colocar uma fala, né, um entendimento dele sobre o suicídio, né, sobre a pessoa suicida. Nisso tudo que a gente está conversando, para o Chesterton, e talvez se a gente pudesse se encontrar com ele, a gente possivelmente ia provocá-lo muito nesse aspecto. Para ele, a pessoa que se suicida é um automatador da possibilidade de amar. Não amou o suficiente, foi egoísta para dar um fim na própria vida. E eu acho que a gente tem que assumir essa responsabilidade da exposição dele e trazer um pouco por que ele pensou nisso. E fazemos outros diálogos, certamente. Você tem algo que você queira, assim, expor para a gente, Gustavo, a partir da lupa, né, da lente do Chesterton? Então, ele vai falar o quê? Ele faz aquela coisa meio fora de ordem, porque lá no final ele fala que quando ele está buscando essas respostas e tal, de repente se encaixa um osso, né? E é engraçado como ele vai fazendo essas metáforas, né, muito bem, assim. A questão do osso é da ortodoxia, né? E é sobre isso que ele está falando, porque ele está revisitando dogmas da Igreja Católica. E ele está revisitando coisas que a Igreja... num outro momento ele vai falar assim, né? Por exemplo, a gente até já passou por isso. Se eu amo algo por causa de uma razão, já tenho aí data para acabar, né? Porque essa razão ela pode ser refutada. Então, esse amor que ele traz é um amor irracional,
né? E ele depois troca o irracional por sobrenatural. E o sobrenatural não deixa de ser irracional, porque a nossa razão não consegue captar, né? Então ele brinca com essa relação aí. E é justamente nessa relação que ele vai falar, bom, voltando nessa história, então, eu não amo a igreja por causa da sua história, porque ele sabe da história da igreja católica, né? Então você vê, ele tem um amor sobrenatural por ela. E aí ele traz a coisa do suicídio, porque ele descreve, né, a diferença dos túmulos de quem morria de causas diversas e de quem cometia suicídio, né, que era colocado longe, não colocava no local sagrado ali, né, no terreno da igreja em si, como era de costume, né? Então, o que eles faziam quando tinha que colocar lá? Eles cravavam uma estaca no túmulo. E aí, algo que é meio forte, né? Então, ele foi desenvolvendo ali um argumento para poder falar sobre isso, trazendo, inclusive, referência ao pessimismo pessimista e o otimista, que são aqueles que estão ali, de certa forma, preocupados consigo mesmos, né? Alheios ao que está externo. E aí ele vai desenvolver isso, ele vai falar, ó, o suicida, ele está, de certa forma, tão alheio aos valores externos que ele resolve, inclusive, dar cabo de tudo, ele acaba com a existência, né? Então, a existência, o valor das flores, das vidas, de tudo, na verdade, não existe mais, né? Então, é algo assim que nós temos questões difíceis de tratar, né, em relação a esse assunto, porque é um assunto muito sério, não que os outros não sejam, mas para a gente não nos colocarmos como juízes, né? Deus é o juiz, mas eu queria trazer assim para os nossos pequenos suicídios, sabe? Da nossa vida diária, né? Quais momentos do meu dia eu paro para perceber o que de fato está ao meu redor? E quais momentos do meu dia eu apago tudo ao meu redor, apago a minha existência para poder continuar fazendo o que eu quero fazer, ou o que eu tenho que fazer, né? Então, eu tenho uma vida ao meu redor, eu tenho, enfim, pôr do sol, desde tantas coisas, uma brisa suave, um canto de um pássaro, tantas coisas, flores, tantas belezas, tantas maravilhas desse universo, né? Que eu posso levantar essa bandeira, né? E falar, olha, que coisa maravilhosa, que mundo lindo. Isso precisa existir para sempre, isso tem que ser eterno. Eu preciso cuidar. E aí vem aquele convite a agir, né? Esse comprometimento, eu preciso fazer. Eu tô sofrendo. Quem não sofre, né? Nós temos sofrimentos. Agora, esses sofrimentos, eles podem ser de tamanhos imensos, maiores do que a própria vida, né, da pessoa. E esse é o exercício, né, da gente estar sempre nos colocando fora da gente, tirando dali, né, amando, né, colocando o nosso olhar ao redor e apreciando, né, o valor de tudo que o nosso Criador nos traz. Por mais que o Chesterton considere, né, o ato do suicídio como uma desistência de lançar esse amor, né, que altera o que está posto, a gente tem que aproveitar esse canal, né, de diálogo e de construção mesmo, de alteração da nossa própria realidade para alertar, né, que é um mito essa ideia que o suicídio parte de uma escolha individual, né? A gente não está falando de uma escolha muito bem estruturada, a gente está falando de uma pessoa que está sofrendo, inclusive com alguma doença mental, e os dados colocam que o quadro da depressão é o que mais se destaca, né, na grande área dos estudos das possibilidades de se catalogar as doenças em saúde mental. E esse quadro de doença interfere, então, na percepção da pessoa da realidade o suficiente, inclusive, para interferir nas tomadas de decisões pessoais. Então, a gente está falando de um momento que, em nível mundo, nós temos mais de 1 milhão de casos de suicídio por ano no nosso mundo. No Brasil, a gente tem mais de 10 mil ano. Então, a gente deixa aqui o nosso alerta
para essa questão, que é uma questão, sim, de saúde pública, e também dar visibilidade a um canal no nosso país muito bem solidificado, com pessoas treinadas e qualificadas para atender gratuitamente, né, que é o Disque 188, né, que é do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Mas, ao mesmo tempo, é bom estabelecer esse diálogo, porque quando você traz, Gustavo, essa noção, ok, vamos encarar então o suicídio como essas possibilidades de desistências no nosso dia a dia, eu acho um convite muito importante para a gente colocar uma lupa para identificar fragmentos mesmo de desistências e o nosso vício em alimentar essas desistências diariamente. Então, achei isso muito interessante. Ele está em constante diálogo com outros escritores, né? E aí ele vai falar aqui de uma frase, de um texto, na verdade, do Schopenhauer, né? E tem um outro camarada aqui que vai dizer, vai comparar o suicida com o mártir, né? E aí, isso é algo trazendo dentro desse aspecto que a gente está trazendo aqui da nossa interpretação para o nosso dia a dia. Quantas vezes, né, a gente se pega sofrendo por algo, né, se vendo mártir, ouve, inclusive, alguém falar, né, nossa, estou sofrendo perseguição no trabalho, estou vivendo lutas, o inimigo está furioso, e esses jargões aí do dia a dia, só que se vendo como um mártir, mas, na verdade, ele está se tornando esse, eu vou falar nem suicida, não, mas esse pecador, digamos assim, que está, de certa forma, ignorando tudo para viver para o seu próprio bem. Ele está sofrendo, ok, ele está sofrendo, mas ele está sofrendo pelo quê? Né? Então tem um trecho que ele fala assim, um mártir é um homem que se importa tanto com algo fora dele que se esquece da própria vida. O pecador é um homem que se preocupa tão pouco com qualquer coisa fora dele que quer ver o fim de tudo. Então você vê, ele está ali trazendo esse aspecto e a gente se pega muitas vezes, né, nessa situação de sofrimento por algo que é nosso, por algo que é do nosso ego. Então, um convite para a gente repensar, né, pelo que temos sofrido. Será que somos mártires ou estamos caminhando para sermos completos pecadores? Muito bom. Acomodar os nossos vícios, né? Às vezes a gente está se especializando nisso e não faz essa ruptura, essa transformação. Você já começou a falar algumas coisas interessantes, as críticas dele em relação à própria Igreja Católica, né? Localizando, né, o que a gente já fez aqui nos outros capítulos, né, qual é o momento, qual era o relacionamento dele naquele momento com a igreja, com a própria reforma protestante, né, os temores que ele trazia. E acho que a gente pode aproveitar isso e falar um pouco dessa crítica que ele faz à temporalidade dos dogmas, né. Na verdade, ele fala que essa noção de que tal credo pode ser sustentado numa era e na outra ele não mais tem seu efeito, tem uma mudança nisso aí, ele coloca como sendo um hábito imbecil, né? Assim que ele define. E que ele se insere justamente, esse hábito imbecil, ele se insere justamente no controverso discurso da modernidade, né? Que aí a gente já falou sobre isso em outros capítulos, né? Que ele tem uma crítica muito bem colocada aí, passeando por vários pensamentos modernos, ora parecendo mais um temor dessa novidade que está vindo, ora mostrando a própria dicotomia nesses pensamentos mesmo, né? E a própria contrariedade que eles já traziam, assim, na sua base teórica. Mas é isso mesmo, assim, né? Que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso? Então, defendendo ainda a ortodoxia, ele vai dizer que os dogmas são eternos, né? Que aquela questão maior que se perguntava na Idade Antiga é a mesma de hoje, a resposta é a mesma para as perguntas de hoje.
né? E aí se tem, né? Ele critica aqui os quakers, né? Por exemplo, falando da luz interior e tudo mais, e que ele diz que o pior Deus é aquele que está no seu próprio ego, né? Que está no seu interior. Você vai orar pelo seu, para você mesmo. O João, ele dá o exemplo do João. O João vai orar para o João, né? E há um Deus interior ali dele. Esse é o absurdo do egoísmo, né? Ele chama aí de egoísta altruísta. Um egoísta altruísta é um homem que tem orgulho sem a desculpa da paixão. Então, enfim, ele dá um exemplo aqui do Marco Aurélio, né? Marco Aurélio acorda cedo de manhã, assim como nossos próprios aristocratas que vivem a vida simples, né? Pois tal altruísmo é muito mais fácil do que parar os jogos do anfiteatro ou devolver aos ingleses suas terras. Marco Aurélio é o mais intolerável dos tipos humanos. Ele é um egoísta altruísta, né? Então ele está ali tão preocupado, né, com ser alguém ascético, né, de viver uma pureza, de viver uma verdadeira religião, que ele se fecha no quarto dele, né, e vai fazer aquelas disciplinas dele ali, enquanto o mundo está pegando fogo. Né? Então é uma crítica que ele vai reforçar, né, o dogma da Igreja Católica, né, e de certa forma, não diretamente, vai criticando aqui, inclusive, os protestantes, de estarem querendo mudar, né, de estar querendo trazer uma nova luz para isso. Né. Então, enfim, eu acho que tem a ver com o que ele traz sobre o amor, né, o que ele traz sobre essa defesa. Ele está o tempo inteiro mostrando aqui que ele ama, né, esse dogma, ele ama essa ortodoxia católica, né? Ele não vê motivos ali para abandoná-lo, porque a razão dele é sobrenatural, né? O amor dele é irracional por algo que de fato poderia ser contestado. Ele vê os defeitos, né? Então a gente está vendo ele falar aqui dos dogmas da Igreja Católica. Ele vê, ele não é um otimista. Ele está enxergando os defeitos. Ele não traz aqui, né? Ele poderia trazer, mas ele não traz. Acho que seria mais honesto, talvez, né? Concordando com sua discordância, Lorena, do Chesterton. Talvez se ele trouxesse, né? Para não ser tão otimista com ele também, né? Que eu gosto e fico nessa, né? Então, o nosso caro amigo poderia ter trazido para a gente aqui, né, os defeitos do dogma da igreja. A gente pode até lançar uma discordância, né, da maneira, da metodologia que ele usa para pontuar a contrariedade nessas teorias, nos pensamentos, na própria reforma, né, que ele coloca, ele se utiliza de uma metodologia muito similar daquele capítulo, né, que a gente conversou sobre os pensamentos modernos, que ele vai falar do anarquismo, do positivismo. Ele faz, então, uma crítica sobre a teoria da luz interior, né, que foi o que você citou, da adoração à natureza, né, como é que pode, você adora a manhã porque ela é ensolarada, e aí à noite você adora a noite porque ela é escuridão. Então, assim, não dá para sustentar isso. Ok, a gente pode fazer essas críticas, mas esse ponto que você coloca, realmente, ele traz um entusiasmo, inclusive quando ele fala a maior crítica dos filósofos sobre o cristianismo, enfim, seria que, nossa, que Deus egoísta, que fez todo mundo para adorá-lo e tal. E ele fala, olha só, a gente considera que toda criação é uma separação. E por isso mesmo é conferido ao sujeito a liberdade. Não é essa postura de retorno, de se endeusar, não, é liberdade. Mais ou menos é pensar, a mulher está grávida, ela pariu, ela se separou daquela existência. E aí ela tornou essa existência livre.
né? Então ele vai trazendo assim, reveja como que vocês estão criticando, assim, porque há liberdade, há muita ousadia, porque está essa lógica desse amor crítico mesmo, desse amor de escolhas, de alteração, de criatividade, né? E aí, assim, infelizmente, a gente já vai, com isso, ele já vai caminhando para o fim do capítulo, e a gente também aqui na nossa discussão vai caminhando, e é muito bonito quando ele assume essa postura de não se localizar, que agora é como se agora fizesse sentido. Eu estar em casa, mas ter saudade da minha casa, porque aí eu já estou entendendo mais qual é a minha postura aqui, que é essa postura de transformação e que eu não sou daqui, que o otimismo cristão vem justamente de estar baseado no fato da gente não se encaixar nesse mundo. Então, assim, Gustavo, vai entregando para a gente aí os últimos fragmentos que você quer expor desse capítulo e desse diálogo tão intenso que você traçou e tão amigável, inclusive, acolhedor com o Chester. Você também, principalmente. Então, olha que legal, né? Ele fala, você vai adorar o sol. E aí você começa a se tornar parecido com o sol. Enquanto ele está ali iluminando, aquecendo, tá bom demais. Aí a hora que ele começa a causar insolação às pessoas, como é que fica, né? Ou então você começa a amar a lua, né? Aí dizem que a lua enlouquece, né? Você vai enlouquecer sua mulher, né? Ele fala, sua esposa. Então é isso, a gente se torna parecido com o nosso Criador, com aquele que a gente adora, aquele que a gente reverencia, né? E é esse o grande objetivo que eu vejo nesse texto dele, porque ele chega a citar, ele fala, nós precisamos, o desafio é amar o mundo sem nos tornar mundanos, né? E aí a gente o tempo inteiro está ali passando no texto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele se tornou mundano, ele amou o mundo. Chegar e falar para alguém assim, meu amigo, você está amando mais o mundo do que a Deus? Ele fez isso. Então eu tenho que ser parecido com aquele que eu adoro, né? Então, ele amou o mundo que deu seu filho. Então, esse é o segundo passo do nosso texto aqui, né? Porque amar o mundo para ficar passivo, sendo otimista ou pessimista, não é amor, né? Então, amar o mundo para quê, né? Para quê, né? Então, ele deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, ele provoca mudança. Ele quer que não pereça. Ele quer que não haja as pequenas mortes, os pecados, os suicídios. Ele quer salvação. Ele traz para a gente esse convite, não só para que nós sejamos beneficiários desse amor, mas para que nós possamos experimentar esse ato, ele criando, né, essa vida, né, para que outros não pereçam por meio da nossa vida, né? Isso é muito lindo que ele comunica com a gente aqui. E que você falou sobre a criação, né? A gente vê hoje, né, como que isso é verdade. Lança um vídeo, a gente não sabe nem o que vai dar esse nosso podcast aqui. Já era, tá na internet, vão falar o que for. Mas eu não penso, não é exatamente... Não adianta. A sua criação, ela já não tem mais a ver com você. E esse ato que Deus faz, ele traz aqui pra gente, né? É um ato de libertação, né? Porque ele tira, ele dá um exemplo, né? A mãe, quando dá à luz, ela perde um filho e ganha um filho. Porque o filho não está mais morando nela. Agora está vazio ali dentro. E, de fato, a gente tem situações aí, nossa querida psicóloga sabe dizer, né? Que tem depressão pós-parto e outros problemas advindos desse momento, né? Que não deve ser fácil. Alguém que termina um mestrado, um doutorado, termina de escrever um livro, você lança aquilo, dá um vazio muito grande, né? Creio que Deus não se sentiu vazio, mas, ao mesmo tempo, como ele mesmo diz aqui, ele, o grande autor, né, o grande poeta, ele deixou a sua criação às mãos de
personagens, diretores, né, contra-regras, coadjuvantes e tudo mais. E a gente está aqui e que nós possamos, com essa oportunidade de escolha, nos voltarmos a Ele e devotar a Ele toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Bom, então esse foi mais um episódio. Nós estamos aqui com a sala, nossa sala virtual nesse momento tem outras pessoas que podem participar agora, mas certamente a gente continua um bate-papo também pós-gravação, que já é de praxe. Mas dessa forma a gente quer convidar você que está ouvindo a gente para acessar, inclusive, o próximo podcast, porque aqui nesse finalzinho a gente também já deu um spoiler do que está por vir. Quando o Gustavo lança uma crítica, poxa, Cheston, fala também sobre o próprio telhado, né? O que você tem para falar aí sobre o cristianismo, sobre a igreja? Vai ficar falando só do telhado dos outros? Pois bem, Gustavo já estava aqui dando um spoiler do que está por vir. Então, se você acha interessante continuar esse percurso com a gente, no próximo capítulo, o Cheston vai trabalhar os paradoxos do cristianismo. E aí, estamos preparados para se aventurar em mais esse capítulo, nesse diálogo intenso, como o próprio Cheston é? Então, fica com a gente, agradecer aqui todos os presentes da nossa sala virtual. O microfone está aberto, mas também confirmar esse convite mesmo, para continuar com a gente nessa caminhada, para montar esse quebra-cabeça da ortodoxia.